Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da cidade de Blumenau e também de toda a região, que atuam com alguma causa sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo hoje uma camiseta na cor azul marinho. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Além de se inscrever, curta, compartilhe e também comente cada um de nossos episódios. Isso ajuda esse conteúdo a chegar cada vez mais longe. Também convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook. No Spotify você pode nos acompanhar em áudio e vídeo e acompanhar também os nossos cortes lá no TikTok. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, nas áreas de gestão, plano de captação de recurso, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Se queres mais informações, acesse Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá na Doar Digital você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo no processo de captação. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Também os nossos apoiadores, Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui de Blumenau. Acesse blumenausocial.org e busque mais informações. Também o Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai encontrar histórias, momentos e muita inspiração. E é uma forma de se comunicar e aprender juntos. Somos Empreenda SC, você encontra também Empreenda SC nas redes sociais. E hoje, esse nosso episódio 107, a gente vai conhecer uma associação que tem a sua sede em Indaial, a Associação DV em Ação, que tem finalidade de prestar apoio, orientação e incentivo à dança. E para isso eu recebo aqui a Emanuela Raif e o Adriano Migliorini. E vamos conhecer um pouco mais dessa história, que aqui antes da gente iniciar a gravação já trocamos um monte de figurinha, tem muita história inspiradora aí para a gente conhecer. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui, agradeço o convite, foi muito bom. Meu nome é Emanuela, do sexo feminino, sou loira, 1,70 m, olhos azuis, atual diretora da Associação DV em Ação e organizadora e criadora, junto com algumas mães, do DV em Ação lá em 2017, né? Então foi quando tudo começou. Legal. Bom dia, eu sou Adriano, né? Sou branco, cabelo castanho, olhos castanhos, estou com uma camisa polo cinza, né? E é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Que legal, né? Passo a palavra a vocês aí, que a gente está aí para poder ajudar quem for preciso. Que bacana. Bom, a pergunta sempre que eu inicio é assim, né? Como começou essa história, né? De uma associação, e o foco de vocês, né, principalmente é na dança, né? Como é que nasceu a ideia, a necessidade, né? A necessidade foi bem... A nossa associação, ela nasceu por acaso, né? Então, a nossa filha, ela dançava no grupo Dança Aventura em Indaial, um grupo que ainda é muito forte na nossa região, ele participa de várias competições. E como ela tinha um histórico de problema de pulmão, a gente passou ela por várias
atividades, esportes. E aí belo dia, ela chegou: mãe, eu quero fazer dança. Beleza, vamos falar com a Paola, né? Inscrevemos ela na dança, ela começou a se desenvolver, participar. E aí o grupo quis participar em 2017 da primeira tentativa para uma seleção de um festival que acontece em Phoenix, nos Estados Unidos. E aí um grupo de mães, algumas que puderam, que tinham condições, acompanharam esse grupo até Tramandaí, no Rio Grande do Sul. E tudo beleza, tudo certinho. Aí o que acontecia? A gente começou a notar que aí à noite, depois dos dias de treino, das apresentações, a gente queria se reunir para ir comer uma pizza, fazer alguma coisa. E muitos bailarinos não iam. Até aquele presente momento a gente não tinha essa união que tem hoje, né? Então a gente reparava que alguns não iam. Então, mas o que acontecia? Quando sobrava algum lanche, alguma coisa, vamos levar para o pessoal que está no hotel. E eles comiam tudo. E aquilo foi se tornando uma coisa rotineira. Então, a gente percebeu que alguns bailarinos não tinham condições. Eles foram única e exclusivamente com o dinheiro para a competição. Então, o café da manhã já estava incluído no hotel e eles tinham o almoço. A janta, eles ficavam sem. Jantar, no caso. Então, as mães se reuniram, que estavam lá no local, começaram a ir nos mercados, fazer sanduíches, essas coisas, e todos eles comiam a mesma coisa. Ninguém mais saía para jantar. O que um comia, o outro comia. Um dividia, um tinha suco, todos tinham. E aí, na volta de Tramandaí, que foi uma experiência muito boa, muito bacana, abriu um pouco os olhos pra gente. Dentro do ônibus, quando ele parou no posto lá em Indaial, as mães se olharam e falaram assim, nenhum bailarino mais vai dançar com fome. Né? E surgiu a ideia do DV em Ação. Ela surgiu justamente para auxiliar esses bailarinos, o sonho dessas crianças, porque a gente chama crianças que naquela época tinham 12, 13 anos, não passava mais do que isso. Em 2018, efetivamente a gente criou o nosso CNPJ, né? 3/4/2018, eu lembro certinho a data. Realmente foram todas as mães ali, foi uma união de mães, né? Então, uma virou diretora, uma virou presidente, e se juntamos ali. E ali deu-se o início do DV em Ação. Então, a nossa união entre as mães foi para apoiar esses bailarinos e eles terem pelo menos a dignidade de quando forem a alguma competição, independente de qual for ela, de ter esse auxílio financeiro, apoio até moral, porque muitos não têm esse apoio em casa, né? Nem a gente estava conversando, alguns pais acham que aquilo não é para o seu filho, você não pode isso. Não, a criança pode o que ela quiser. Você tem que dar a oportunidade dela sonhar. Né? Se ela até pode chegar à conclusão, não, isso não é para mim. Exatamente. Mas experimentou aquela Ela teve a sensação, né? Ela pôde vivenciar aquilo. Porque muitos pais, ou até os próprios, eles bloqueiam. Não é para ti, não é, você não pode. Não, você pode o que você quiser. Né? Aí cabe depois eu decidir. Então, dali a gente começou a associação, sem fins lucrativos, para angariar fundos. Então, a gente, de início, fazia as polentas com galinha, café colonial. Conseguimos a utilidade pública em Indaial depois de um ano. Fomos autorizados a fazer hospedagem. Nós fomos a primeira associação dentro de Indaial a conseguir a autorização do pedágio. Né? E ela foi tomando uma proporção muito bacana, muito legal. Então, todos os bailarinos que hoje, né, dançam no Dança Aventura, a gente apoia, porque muitos dali são bolsistas. Então, a escola não cobra para dar aula, não cobra, mas para você montar uma coreografia, ela tem todo um custo. Você tem o figurino, você tem o coreógrafo, você tem a inscrição. Como o Adriano fala, essas competições hoje em dia, elas dizem, vem, mas você banca tudo, entendeu? Mas eu sempre digo, até esse ano agora, teve todo ano tem o FH2 em Curitiba, e algumas mães que conheciam vieram falar comigo, mas como é? Eu disse, olha, a partir do momento que tu botar o pé lá dentro, que ele já foi comigo também, tu vai ver a emoção que é. Isso transforma a criança, se transforma o teu filho, transforma. Então, eu acho que se tudo que vier para agregar, trazer alguma coisa boa, você tem que participar, você tem que apoiar, você tem que ajudar. Né? E aí, como eu digo, a associação ela foi tomando proporções muito maiores do que a gente imaginou. Né? Porque a gente foi buscando... Além de ajudar os bailarinos, a gente virou uma causa social. Então, a gente vai auxilia em... Ai, fugiu a palavra agora. A gente vai visitar pais, a gente vai visitar asilos, a gente leva os nossos bailarinos para ver a realidade. Entendeu? Então, eles têm que ter uma contrapartida social pelo que a gente faz também. Né? E graças a Deus, em 2021, a gente teve o primeiro projeto da Lei Rouanet aprovado, que é dança nas escolas. Então, a gente selecionou
6 escolas municipais. Então, dava-se aulas dentro das escolas gratuitamente. Para você ter uma ideia, numa só escola a gente teve 47 alunos, porque as aulas são dadas contra turno. Então, né? Então, 47 alunos que se dedicaram, se doaram, não faltavam, entendeu? E os professores também. Os professores eram bailarinos que se tornaram professores que estão vivendo da dança lá da época de 2017. Que legal. Entendeu? Então, foi uma continuidade. Então, querendo ou não, a associação, ela vem justamente, ela ajuda um que ajuda o outro e assim sucessivamente vai ajudando uma sociedade em geral, né? 5 escolas no começo. 5 foram as escolas, atendidas, né? isso. Tu me falastes antes aqui, antes da gente iniciar a gravação, que vocês também tiveram foco em buscar escolas fora da região central. Sim, né? Indaial tem ali, né, o centro, né, que é onde tem, mas a gente buscou escolas tipo João Paulo II, que é um bairro mais afastado, Mulde, que é outro bairro mais afastado. Então a gente busca essas escolas mais afastadas justamente porque primeiro as crianças normalmente não têm condições financeiras de vir até o local onde é o estúdio de dança, né? E a questão que agora nós temos uma questão de ônibus bacana, ideal, mas há uns anos atrás a gente não tinha, então tinha dificuldade em horários, né? Então o nosso objetivo foi nos fazer presente na escola deles e não fazer eles vir até a gente. Então agora recentemente, na semana passada, nós tivemos um projeto aprovado pela Via Cred, também de aula de escola de danças, e nós também pegamos escolas afastadas. Então da pergunta foi, mas vocês vão até a escola? Sim, nós vamos. E no projeto da Lei Rouanet estava inclusa a alimentação. Então, toda aula tinha o lanche. Era um foco muito forte que a gente teve nisso também. Então, a criança já vai contra turno, né? Tudo com autorização dos pais. A gente fez uma ficha. A criança que mostrou interesse em participar do projeto levava essa ficha para a sua casa, era preenchida e assinada pelo seu responsável. Uma coisa que a gente também tomou cuidado, ver quantas pessoas tinham na residência, tudo. Então, tudo com autorização dos pais, eles iam até a escola, faziam a sua 1 hora de dança, de aula, muito bacana, a gente tem vários vídeos, um dia se você quiser eu te passo. E após isso eles sentavam e comiam seu lanche. Né? Então, vários vídeos, várias filmagens que a gente tem, é muito bacana ver eles. E pegamos depoimentos de alunos, né? Um depoimento muito bacana que me chamou foi de um menino, ele falou assim que ele estava passando um momento muito difícil na casa dele, né? E me chama a atenção até hoje. E ele disse que a dança veio para dar aquele suporte, aquilo que ele precisava, que ele não estava tendo em casa. Isso me remete muito hoje. Né? Então, a gente vê uma coisa bacana. Numa das escolas tinha uma menina com deficiência, né? Mas nem por isso ela deixou de dançar. Né? Um dia me chamaram não sou professora, então eu sou coordenadora, então a gente não está muito nas salas, nas escolas, né? Mas um dia me chamaram e disse, Manu, vem aqui, vamos ver isso aqui. A menina, todo mundo fazendo aula bacana, daqui a pouco ela disse assim, até a professora se emocionou, ela disse, agora vocês sentam, agora sou eu. Ela tomou posse ali, ela dançou, foi bacana, sabe? Então essa conexão dessas crianças, essa união, isso que é bacana, sabe? É muito bonito de ver. As pessoas dizem, mas quando as pessoas recebem é legal. Não, mas quando você doar o seu tempo, doar alguma coisa que você tem, por menor que seja, é muito gratificante. Né? É muito bacana. E os professores do projeto criaram grupos no WhatsApp e todo dia a gente recebe. Quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? Porque aí, ano passado, a gente conseguiu a autorização novamente do projeto da Lei Rouanet para continuação, mas agora a gente está na fase da captação de recursos. Tudo, infelizmente, depende de recursos, né? Então, mas a gente está conseguindo devagarzinho e, se Deus quiser, em 2025 a gente volta com esse projeto firme e forte nas escolas novamente. Nessa primeira etapa, vamos chamar assim, né, do projeto da Rouanet, quantos alunos vocês conseguiram? Foram, em média, 300 alunos. 300 alunos. Mas nós temos na ficha, né, de quantos mais ou menos a gente conseguiu atingir entre familiares, irmãos, isso foi mais de 2.000 pessoas impactadas. Pais que vieram nos agradecer. Ai, meu filho estava muito feliz. Porque aí no final, quando a gente estava finalizando o projeto, a gente deixou uma parte e a gente levou todos os alunos que eram contemplados pelo projeto para uma noite de pizza.
uma coisa tão simples, né? Pra gente, né? Mas para muitos ali isso era uma coisa... Foi o evento. Foi o evento. Então, nós contratamos ônibus, contratamos vans, tudo para que o pai não tenha nenhum custo, não tivesse nenhum custo, e a criança pudesse ir. Então, levamos todas elas do projeto numa pizzaria em Indaial. Eles se apresentaram, muitos pais foram, né? Muitos pais nem quiseram jantar porque não tinham as condições, mas foram prestigiar seu filho. Foi muito bonito de ver. Alguns vieram agradecer a gente, olha, foi muito bacana. E eles ali no momento, nós chamamos os patrocinadores nossos, né, também que nos apoiaram, foram. Foi muito bonito de ver, mas foi uma coisa assim inexplicável, sabe? A alegria deles, sabe? É uma coisa assim, e que nem eu falo, pra gente talvez às vezes comer uma pizza foi tão simples, né? Mas para eles, né, foi uma coisa, e se apresentar para aquele grupo todo, se apresentar para os pais, se apresentar para os colegas. E aí os professores relatavam para a gente que a preparação deles, eles não faltavam nos treinos, que eles iam se apresentar para um pessoal, sabe? Então, isso que eu digo, aquela coisa de você deixar a criança ter sonhar, ter aquele momento dela, né? Acho que não faz mal. É que nem você falou, se não curtir, tudo bem, mas ela teve aquele momento, aquela felicidade. Foi muito bacana de ver. E acabam sendo valores que ela vai levar para o resto da vida. Sim. Né? A parte do companheirismo, a parte da responsabilidade, de compromisso, de pontualidade, enfim, tem N coisas que, mesmo que você não explore isso de uma forma explícita, né? Você diz para ela que isso aqui é pontualidade, isso aqui é tal coisa, mas lá no subconsciente aquilo vai ficar marcado, né? Até teve um relato, acho que o Adriano falou assim, para acordar X hora para fazer uma coisa, não, mas assim, se for para ir para dança, então tá tudo certo. Né? Exatamente. Até a gente comentou antes, nossa filha não tinha coordenação motora, tinha problema físico, então a dança, ela ficou uma atleta, né? Uma atleta, e fez bem para a cabeça dela, pontualidade, compromisso, coletividade, companheirismo, né? Isso tudo ela adquiriu através da dança, né? Hoje, graças a Deus, tem uma saúde de ferro, e foi isso que a gente se preocupou também, né? E a alegria, né? Que ela está participando aí de projetos sociais também, que a Manu falou, ficaram um dia no asilo, foram se apresentar para o pessoal, foram na PAI, passam um dia na PAI, né? E isso é muito importante, né? Para a visão das coisas, ver como é que é realmente que acontecem as coisas, e poder estar se doando também um pouquinho, né? Para todo mundo, isso eu acho que é importante. Certamente isso faz bem para a alma, né? Faz bem pra alma. É como a gente comentou, né? Elas veem que o mundo não é aquela bolinha que eles vivem, né? E sempre você pode estender a mão ao próximo. Eu acho que hoje isso falta um pouco no ser humano. Você estender a mão, você se colocar no lugar do próximo, né? Então, além da gente buscar recursos financeiros para dança, sim, mas a gente sempre focou nesse lado social, né? A gente sempre falou, o teu direito acaba onde começa o do outro. Como a gente estava comentando, se você não vai no ensaio, você não está só se prejudicando, você está prejudicando a tua equipe, você está prejudicando as pessoas que você chama de irmãos, porque hoje, muitos ali da equipe mais antiga, que tem convivência até hoje, participam, a gente acompanha, né? Eles torcem pela nova, os que estão competindo, mas eles se chamam muito de irmãos, né? Um precisa, um tá passando vão lá e se ajudam, se auxiliam. Eu acho que essa questão de amor ao próximo, que a gente focou muito neles também. Não só entre si, mas entre a população geral, que nem o Adriano falou. Fomos um dia no asilo. Foi tão bonito de ver os senhores e as senhoras, porque aí os meninos pegavam as senhoras, né? E aí, assim, de arrumar o cabelo delas, né? De tomar um café com eles. Que nem eu digo, são coisas tão simples, mas às vezes para aquela pessoa faz uma falta, né? E a única coisa que a gente teve que fazer é doar o nosso tempo. Doar aquele um dia, aquele momento para eles. Né? Então, e isso a gente aprende, e aí a gente sai com o coração até mais leve, né? Porque teve senhora, ela falou, meu filho já não vem me ver há 6 meses.
né? E a gente poder saber que a gente mudou a vida daquela pessoa por um momento ali, assim, foi bacana. E foi eles que fizeram. Né? Foram eles que se doaram, foram eles que buscaram isso. Né? E sem obrigação. Né? Porque... E fica uma mensagem para pro aluno que teve lá também. Né? Puxa, dele perceber, poxa, essa vovozinha, né, já não vê mais o filho, né? Como é que vai ser quando eu ficar adulto e com relação aos seus próprios pais, ou quando ele ficar idoso também, né? Para perceber assim que, poxa, tem muitas realidades difíceis que a gente encontra na vida, né? E talvez assim, a partir disso, ele tenha um aprendizado que, puxa, não quero que na minha vida seja assim. Né? Que na minha família alguém passe por isso, né? Então, são exemplos, são coisas que você leva. A mesma coisa lá no orfanato, né? No orfanato também, peraí, essas crianças não têm pais, não sabem onde estão os pais. Vamos valorizar os nossos, né? Nós temos nossos pais aqui que estão nos apoiando, né? Abre o que vai ser dessas crianças, o que vai ser do futuro delas, né? Elas ficam fazendo essa comparação e vendo a realidade. Isso que é importante, né? E a gente ativar isso neles, né? É muito, muito bacana, né? Para eles realmente ver a realidade e tentar, de cada um, da forma coletiva ou individual, ajudar no máximo que a gente pode, né? E tem coisa que não precisa nem ser assim falado depois em cima, né? A própria experiência, né? vai fazer ela pensar, talvez naquele momento não, mas o tempo vai trazer essas memórias e vai fazer com que ela reflita, puxa, lá a realidade é assim, que bom que a minha não é, ou eu vou trabalhar para mim a não ser igual aquilo lá. Exatamente. Né? Tem esses aspectos. Eles acabam se esforçando mais porque os atletas, as bailarinas, os bailarinos estão representando lá a escola. Daqui a pouco tem um evento, estão representando o município. Daqui a pouco estavam num evento representando o estado de Santa Catarina. Daqui a pouco estava competindo seleção brasileira de hip hop. Um dia minha filha chegou com o uniforme em casa. Pai, agora eu faço parte da seleção brasileira de hip hop. Vou disputar uma vaga para disputar um mundial nos Estados Unidos, né? Então tem toda essa carreira que eles têm que seguir, né? Isso, a dedicação, sem, que nem a gente falou, sem deixar de focar na escola, que é uma preocupação grande, né? Mas assim, então eles têm várias partes da convivência humana que eles, que através do dever em ação dos grupos, eles podem estar se sensibilizando, né? E participando. Interessante. E algo que nasceu assim espontaneamente. Sim. Né? Eu sempre digo que foi um grupo de mães meio doida. Os maridos, coitados, não agradeço, todos eles, o meu em especial, que me apoiou desde o primeiro dia, que às vezes não é fácil, como ele falou, a gente tem os nossos negócios, a gente tem a nossa vida, a gente querendo ou não abro mão de às vezes muita coisa, mas não me arrependo, né? Eu só agradeço. Fiz grandes amizades lá dentro, amizades que eu digo que eu levo para a vida inteira. Nós fizemos grandes amigos lá dentro, né? A minha filha, como a gente falou, deu um salto, né? Nós temos pessoas muito queridas. Então, assim, foi aquele estalo de momento, né? Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria tido o pontapé inicial. Eu sempre digo que tudo na vida acontece por um motivo. Eu sempre digo que aquele grupo de mães foi unido por um motivo, né? Então, e todas elas permanecem, né? As mesmas de 2017 hoje. E como eu falei, todas elas hoje são mães de ex-bailarinas. Porque, querendo ou não, né, as crianças tomam o seu rumo, têm suas perspectivas de vidas. Mas tanto os bailarinos daquela época que foram crescendo, como os novos, eles não perderam o contato. Então, isso é uma coisa bonita, porque é uma continuidade. Então, os mais velhos continuam apoiando os mais novos, muitos seguiram na carreira, com muito orgulho a gente pode dizer que muitos continuam na carreira da dança, que deu um up, que deu um caminho para eles, né?
Então, eu acho que esse grupo de mães que a gente criou ali foi muito bacana. E a professora de dança aceitar essa ideia maluca do grupo de mães também, né? Porque você imagina, a gente nunca pensou, cada um tinha sua vida individual. Juntam 7, 8 mães, cada um com pensamento diferente, nem sempre todo mundo concorda. Mas o que fez a diferença foi que a gente queria por um bem maior. Entendeu? Então, digo que às vezes nem tanto pela nossa filha, mas pelo parceiro do colega da nossa filha. Entendeu? Porque ele é tão peça fundamental daquela engrenagem como qualquer um. Então, realmente começou do acaso, começou de uma necessidade, na verdade, né? Porque é complicado você ver um bailarino subir no palco, você saber que ele está treinando com a sua filha há um ano, sábado, domingo, e não imaginar que ele estava passando por aquela necessidade, e ele não ter a coragem de falar para você. Hoje a gente tem uma abertura maior, mas na época, quando tudo começou, não. Então, você tá ali se divertindo com as mães, tomando seu vinho, mas no quarto do lado, o colega da sua filha, que é tão importante quanto, não tá comendo um salgadinho porque não tem dinheiro para comer. Ou a mãe abriu mão de pagar um aluguel para a criança poder ir no campeonato porque era o sonho. Porque isso já aconteceu. Entendeu? Então, a gente criou realmente para tentar facilitar, né? Tentar deixar a criança viver aquilo. E realmente muitos deles vivem disso hoje. É bonito de ver. E vocês conseguem monitorar, assim, para onde eles estão todos em Indaial ou já foram para outras? Nós temos, graças a Deus, um bailarino, que em 2022 o grupo conseguiu a vaga para Fênix dos Estados Unidos. Ele foi e ele está lá. Ele é um bailarino lá, o JB. Se ele estiver assistindo ou quando assistir, um abraço forte, porque ele sabe que eu tenho um carinho muito grande. Ele sempre agradece muito as mães do DV em Ação. Mas ele, como eu comentei, ele dançou com a Dua, fez um clipe com a Dua Lipa, né? E com outros artistas lá, mas ele está se desenvolvendo muito bem. Fico muito feliz por ele, muito orgulhosa. Como o Luan de Indaial, que dá aulas, o Andy, que dá aulas. Então, a gente vê que todos eles estão num caminho bom, né? Eu posso falar da Moca, posso falar da Maíra, posso falar da minha filha, de N alunos, né? Que já passaram tantos no nosso caminho. E todos eles, graças a Deus, estão num caminho bom. Então, eu quero imaginar que a associação teve alguma coisa a ver com isso, que mostrou um caminho bom para eles, né? Porque hoje em dia é tão fácil, né? Um adolescente, uma criança se perder no dia de hoje, ainda mais com essa tecnologia, isso, né? E que nem eu e o Adriano falamos, esse respeito, essa união, esse compromisso, esse comprometimento que eles têm naquela fase, naquele crescimento, isso vai para a vida inteira deles. Né? Isso molda o caráter da pessoa, né? Por falar em caráter, às vezes os pais, a gente conversando, poxa, mas o meu filho vai ser bailarino. Não, espera aí, ele vai ser um atleta, a gente vai ter uma educação, ali todo mundo é tratado igual, né? Ele vai se fortalecer mental, fisicamente, como a gente falou até hip hop nas letras. Eu, como pai, preocupação, peraí, não ter letra ofensiva nas músicas, uma melodia bacana, que eles possam dançar, culturalmente aprender mais coisas e formação de caráter, né? Isso foi o principal. Então tem esses bailarinos que hoje são professores, futuramente são coreógrafos, um é profissional nos Estados Unidos. É uma carreira também para se seguir, né? Também tem nicho no mercado para... Nem todos vão ser. Nem todos vão ser, né? Mas alguns... Isso, vamos lá, se fizer um paralelo, estava pensando aqui na questão, né? Vocês atuaram em escolas, né? Quantos outros projetos na área do esporte acontecem nas escolas? E o maior de todos os esportes é o futebol, que é oferecido. Mas quantos desses vão chegar a ser um atleta, efetivamente? Né? A maioria vai ser, né, jogador da pelada do sábado ou do domingo, né? E assim, mas assim, tudo que foi construído naquele momento, isso vai ficar pro resto da vida. Né? Exatamente. Ou da patota, enfim. Né? E também imagino que na questão da dança vai ser assim. Né? Talvez não vai ser alguém que vai ser um profissional, mas aquilo que foi criado naquele momento vai permanecer. Exatamente. E assim, você colocando o esporte e a cultura na criança, você já tira muitas outras coisas.
Ah, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Eu acredito nisso. Você colocando o esporte, a cultura, porque o esporte, você vai tirar ele, se for 1 hora do celular, 1 hora de outras coisas, entendeu? Você coloca hábitos bons na criança. Você coloca qualidades na criança. Ela vai ter que, para você praticar um esporte também, você tem que ter uma alimentação boa, você tem que ter boas noites de sono, você não pode ficar indo balado, você, né? E isso tudo gira culturalmente, no esporte, tudo, é uma junção de fatores, né? Então, automaticamente, você, querendo ou não, você encaminha essas crianças. E essas aulas nas escolas foi baseado nisso também. Então, eu torço que esse ano a gente consiga a captação e que ano que vem, em 2025, a gente esteja nas escolas de novo com aquelas mesmas carinhas, com aqueles mesmos rostos que estão lá nos grupos do WhatsApp perguntando para a Prof. Paola quando vai voltar, entendeu? E além desse projeto, a gente tem um projeto aprovado que a gente gostaria muito, com todo o meu coração, que isso tá lá dentro, é o espetáculo de dança em Indaial. É um festival de dança que a gente quer fazer, né? Então, que 2 dias, para nós teremos 2 dias de apresentação e o primeiro dia, exclusivamente, a gente quer voltar para os alunos abrangidos pelo projeto. Que eles tenham aquele momento de se apresentar num palco para os pais, sem custo nenhum, sabe? Fazer aquele momento ali, aquela realização, né? Então, é um projeto também que está encaminhando, também em busca de captação, se alguém quiser patrocinar, a gente está aceitando. Mas assim, então a gente sempre está buscando meios e formas de aumentar a cultura, de aumentar essa dança, de buscar isso, sabe? De mostrar, vamos lá que vai dar certo, entende? Porque que nem eu digo, se você tira a criança, que seja 1 hora, 2 horas, para praticar aquilo, ela não está fazendo outra coisa. E aí é que nem o Adriano falou, educação, você tem que ir bem na escola para poder participar disso. E eles são caprichosos, eles correm atrás, eles não deixam de fazer tarefa. Até algumas professoras nas escolas falaram que alguns até melhoraram as notas, porque eles gostam tanto daquilo que eles não querem ter nada que possa prejudicar. Porque, claro, se você não vai bem na escola, às vezes o pai não, então tu já não vai mais na dança porque tu tem que ficar estudando. Isso não aconteceu nem 1 nem 2 vezes, acontece direto. Mas eles não deixam, eles correm atrás, entendeu? O que é muito bom. Exatamente. Criar neles essa responsabilidade de cuidar do seu, né, da sua parte de educação, né? Exatamente. E é extremamente positivo isso também. Tu estavas falando assim, tirar 1 hora, mas na verdade, se a gente pensar, isso se amplia, né? Sim. 1 hora, digamos, é o momento ali da aula, né? Mas tem todo esse aspecto que está ao redor, assim, né? É o tempo de estudo a mais que eles vão ter que dedicar, né? Então, no fim das contas, essa hora ela se multiplica eu acho que é engraçado que tem algumas mães que falam, alguns alunos até, né? Até de outros grupos, assim, às vezes a gente começa a ter contato, assim, né? Diz, minha mãe só me deixa ir treinar se eu limpar a casa. Agora eu sou obrigada a acordar mais cedo para limpar a casa. E eles fazem, eles levantam, eles fazem as obrigações, eles são bons porque eles querem aquilo. Porque é um momento de prazer deles, é um momento de lazer deles, é uma coisa que faz bem para eles. Então, por que não facilitar? Por que não ajudar de alguma maneira? Entendeu? Eu sempre digo que se a gente puder tirar uma criança, em vez de estar andando lá na rua, fumando aqueles monte de negócio que eles fumam lá, em vez de estar lá dentro, lá... Tem alunos, por exemplo, que o treino começa às 8 da noite. 6 horas eles estão lá. Eles querem estar com os amigos, eles querem estar com os colegas. Aí vem os mais ansiedade de chegar o momento. Os mais novos querem falar com os mais velhos. Aí os mais velhos tentam ajudar com um passo novo. Nas escolas também, ansiedade da professora chegar, de ter aquele momento e depois comer o lanche, dar aquelas risadas, aquelas brincadeiras. Então, é muito gratificante, é muito bom, sabe? Até a nossa filha, que ela não compete mais, né? Mas está lá dançando com eles, tá no final de semana, tá sem lá, eles vão treinar, eu vou lá com eles. Vai lá, dança com eles, se diverte, depois se reúne, bate o papo deles lá. Vão comer pizza. Então é legal, ficou uma família, né? É que eu digo, a gente se tornou uma família. E essa família foi crescendo e eu espero que ela cresça mais ainda, né? Porque é bacana, realmente. É que aí, é aquela coisa, né? Uma mãe cuida do filho do outro também, né? A gente começou a ter uma visão diferente, porque assim, que nem eu falei, as mães ali se reuniam, tomavam vinho no final do dia, a gente não sabia o que estava acontecendo no quarto do lado.
Hoje em dia, não. Hoje a gente já não, ó, peraí, por que aquela criança ali não tá comendo junto com as outras? O que tá acontecendo? Ano passado a gente foi pra Concórdia, tinha um festival lá, né? Aí nós, mães mais velhas, fomos convidadas aí, a gente foi apoiar o grupo e tinha uma menina que não queria comer. E aí me chamaram, tia Manu, ela não quer comer, assim. Por que não? Ah, porque estamos passando necessidade em casa, não quero gastar o dinheiro que meus pais deram. Não, tu vai comer, a associação vai pagar isso aqui. Então a gente começou a ter uma visão diferente. Os alunos começaram a cuidar melhor um dos outros, entendeu? Dentro dos quartos, assim, que aí, né? Entenderam que é um coletivo também, né? Exatamente. Então, assim, por que tu não tá? Então, peraí, aqui tem uma maçã, aqui tem um sanduíche. É muito bonito ver um cuidando do outro. A necessidade de um do outro. E é aquela coisa que a gente falou, o olhar ao próximo. Isso que a gente conseguiu colocar neles. E foi muito bacana de ver isso. Dos menores aos maiores, dos mais novos até os que já estão há muito tempo ou que entraram agora. E os mais novos, os mais velhos abraçam os mais novos, eles apoiam. Vamos lá, vai dar certo, vamos conseguir, sabe? Né? Então, foi que nem eu digo, a associação ela tomou uma proporção que nem a gente imaginou que iria tomar. E a gente conseguiu colocar nas crianças uma coisa muito bacana que hoje em dia a gente está se perdendo um pouquinho, que é o olhar ao próximo, né? É muito importante hoje em dia. Pelo menos vão ser 300, não sei qual é a expectativa para 2025, né, em executar, mas... A gente quer aumentar. A gente quer pelo menos 500 crianças. A gente vai aumentar o número de escolas, né? E é o nosso objetivo para 2025. 500 sementinhas que serão plantadas. Exatamente. Né? Então, são 500... E essas seriam todas novas ou já pegaria uma parte dos que já participaram? Nós vamos se comprometer aos que já temos, que nem eu falei, os alunos estão pedindo retorno, então a gente vai manter aqueles, eu acho mais do que justo. Ok, traz esses de novo. Aí nós ampliamos para outras escolas, né? Inclusive tem escolas que já entraram em contato conosco, né? Que pediram que... Aí o que acontece? Os alunos se falam, né? Sim, mas imagina. Lá na tua escola tem isso. Por que na minha escola também não tem, né? Então a gente agora... Também já tem mais professores, né? Porque já se profissionalizaram, atletas que dançavam já se profissionalizaram, hoje vieram professores, né? Então, a gente consegue também atender uma gama maior de alunos, né? Então, o nosso objetivo é 500 alunos. Alunos, fora tudo que a gente impacta por fora, que são as famílias, né? Que bacana. Nossa. Que... Pensar assim, poxa, e é só uma dança, né? É só uma dança. Não é só uma dança, né? Tem que muito quando mais as pessoas coisa, olham assim, né? só uma dança, não é. As pessoas não imaginam o que esses jovens abrem mão para poder fazer aquela 3 minutos de dança, entendeu? A gente como pais e bailarinas, esse aqui ficou alguns finais de semana sozinho em casa e eu lá acompanhando ela sentada literalmente no chão e acompanhando e olhando e apoiando as crianças e levando frutas e isso, né? Mas elas abdicam de muita coisa. Mas elas abdicam de um lado, mas elas ganham muito de outro lado. É o que elas ganham, sabe? Elas abdicam de noites em balada, festas, né? Mas os amigos, a responsabilidade, isso que elas têm ali, que elas ganham naquele momento, é imensurável. Entendeu? Então, não é só uma dança. As pessoas acham que, ela é bailarina, mas ela só dança. Não. Você tem que ter um condicionamento físico, você tem que ter uma alimentação, você tem que ter uma boa noite de sono, você tem que estudar para poder participar do grupo. E é o que a gente falou, se você faltar, você interfere na coreografia inteira. Imagina, são 40 bailarinos, cada um tem a sua posição. Você faltou, os outros 39 vão ser prejudicados por sua causa. Exatamente. Entendeu? Então, respeito ao próximo, você tem que estar ali, você se comprometeu com o grupo, você vai estar ali, vai estar naquele momento. Então, é uma responsabilidade muito grande que eles têm ali, entendeu? E, para ver, todos continuam, né? Então, é porque eles gostam. É o bacana, assim, né? Porque eles entenderam qual é o seu papel, né? Eles entendem o seu papel, então isso é bacana, né? Esse discernimento é muito bacana mesmo. A responsabilidade, tudo que a gente falou, a maior é a responsabilidade, né? E que nem eu falei, um tem o carinho pelo outro, um apoia o outro, um arruma o cabelo do outro, vamos para a competição, né? São divididos em grupos, júnior, sênior, varsity, adult, mega, que é mais 40. Quando um não está dançando, o outro está ajudando a arrumar o cabelo, está passando a coreografia com o outro, um apoia o outro, um incentiva o outro.
É aquela coisa que para criticar já tem tanta gente no mundo, né? Já tem tanta gente criticando a gente o tempo todo, né? Querendo... É bacana quando tem alguém do teu lado te apoiando. Né? Então, isso tudo é uma corrente tão grande que as pessoas não podem imaginar. Né? E fazer parte disso e poder auxiliar isso é muito bacana. Por isso que eu digo que esse grupo de mães ele se tornou tão forte. Porque todas ali, que eu falei, são mães e ex-alunos, mas a gente continua. Porque a gente sabe como isso foi benéfico para os nossos filhos, como isso foi bacana para os nossos filhos, e a gente quer que as outras mães e os outros alunos passem pela mesma, tenham a mesma coisa, que vale a pena. Independente se são do grupo ali do Dança Aventura que compete, ou que são das escolas. Eu quero que eles tenham aquele momento. Eu falei, eu nunca esqueço daquele menino que ele estava passando por um momento ruim, e a dança foi o up para ele. Então, vamos dizer, esquecer todo o resto. Se a gente pudesse feito só por ele, já valeu a pena. Isso... Eu percebo que muitas vezes você espera grandes números, né? Na verdade, quando a gente escreve um projeto, né, a gente precisa colocar quais são as metas. Né? Mas, às vezes, assim, a meta é ter uma vida transformada. Já é... Mesmo que tenhas atendido 200, 300, mas uma vida transformada já valeu. Sim. Né? Mas a gente não consegue mensurar isso para um projeto. Né? Um projeto você tem que dizer, não, eu vou atender tantos. Né? Ok, e daí? E depois? Né? Qual é o impacto na vida desses 300, né? Dali para frente? Né? Ainda não sei nem como que a gente resolve isso, né? Mas assim, uma continuidade disso para acompanhar, assim, um dia poder voltar lá vamos pensar no Ministério da Cultura, né? Lei Rouanet, dizer assim, olha, lembra daquele projeto lá de 2025 que a gente executou? Pois é, a gente atendeu 500 alunos e hoje aqueles 500 alunos, né? Nós temos 20% que se tornaram, 10% que se tornaram profissionais da dança, 5% estão no exterior, mas não sei, entende? Fazer um pós-projeto, né? O que foi depois, né? Mas isso, infelizmente, pela questão dos projetos, tem que ter esse início, meio e fim, né? Não tem o pós-fim, né, para fazer uma avaliação de como é que foi dali para frente, né? Mas ouvir esse relato assim, puxa, uma pessoa, né, teve a sua perspectiva de vida mudada, né? Pô, valeu já todo esforço, né? Valeu todo o projeto. E mesmo que você está falando, a gente às vezes não tem como mensurar o tamanho do projeto, mas assim, você sabe que de alguma forma você ajudou. Você mudou, mesmo que a criança não continue naquele ramo, mas aquela sementinha que você plantou ali dentro, ela vai florescer, então ela vai ser uma pessoa melhor. De alguma maneira, eu acredito nisso. Eu acredito que cada um que foi impactado pelo projeto, de alguma maneira positiva a gente ajudou. Alguma coisa boa a gente plantou, entendeu? Então, vamos dizer, aquele caso, aquele menino, e se não tivesse a dança, o que talvez teria acontecido? Como outras crianças no projeto. Então eu falo, só por aquela pessoa, já para mim já valeu a pena, entendeu? Já foi. Fora isso, todos os outros que a gente não sabe. Isso foi uma situação que a gente ficou sabendo. E quantos desses 200 crianças, ali dentro outras foram? Então foram 200 sementinhas, eu acredito que foi... Em algum momento, né, isso vai ser relembrado, né? Sim. Eu lembro de um relato que já passou aqui no podcast, que uma pessoa ela disse, porque assim, até os pais primeiro reclamaram, não, porque vocês são muito rígidos em algumas questões, mas que anos depois isso se mostrou, já é uma instituição com muitos anos de atividade, anos depois aquele adolescente, ele permaneceu na instituição, daí já na parte de gestão. E ela mesma disse, olha, se não tivesse sido tão rigoroso comigo, eu não teria chegado aqui hoje. Então, assim, houve, né, é um exemplo, um testemunho de que a semente plantada, ela teve um resultado lá na frente. E às vezes a gente realmente não vai ver isso, né? Mas, em determinado momento, né, vai se lembrar disso, vai
vai lembrar daquele esforço que foi feito, como isso foi importante, né? E é para a vida, né? Não é só para aquele momento único lá, né? Sim, e eu também, você falando nisso, como pai, também me preocupava muito. Peraí, estão se esforçando fisicamente demais e tal, com todo cuidado. Professores de educação física, gente formada, dando instrução lá. Era cobrado o esforço, porque só o esforço vai levar a um resultado, né? Ideal que se procura, né? Mas claro, eu como pai também sempre me preocupei com a saúde, ó, porque não adianta daqui a pouco estar se esforçando mais, vai se machucar, vai machucar uma coluna, um tornozelo, alguma coisa, né? E eu sempre me preocupei com isso também. E passado isso para os professores, para os bailarinos, né? Feito aquecimento, cuidado com a alimentação, tudo isso é como vida de atleta, né? E o esforço deles que vai levar a um resultado que se almeja, né? Então isso envolve muita coisa. Então a associação ela tem dois ramos, ela tem o nicho ali da parte social, que é né, dentro das escolas, e a gente tem os alunos que fazem a parte da competição de dança, né? Ambos são tão importantes para nós. Então, a gente tem o carinho, o cuidado com os atletas que competem, como a gente, em contrapartida, ainda quer que aquelas sementinhas que a gente plantou lá um dia, a gente possa ver em cima de um palco também, ou não precisa ser dançarino, mas pode... Alguma coisa de bom surja daquilo ali, entendeu? E eu tenho certeza, eu sei disso que vai acontecer. É que aí no meio das escolas, né, alguém vai querer participar de competição, alguém vai querer se aprimorar, né? Então, sempre vai surgindo novos bailarinos, bailarinas, e é assim que vai se renovando, né? Então isso é importante, dar uma continuidade nisso aí, né? E precisam desse projeto para despertar para isso, né? Exatamente. É a oportunidade, exatamente, né, que vão ter para... A gente tem, né, um exemplo, Joinville, com a questão da dança, né? Uma coisa cultural muito bacana para a cidade, que foi conseguida através desse tipo de projeto, de incentivo, de pessoas irem atrás disso, né? Famílias, né? Então é isso que principalmente as mães, né? A associação lá, que almejam isso, buscar para que se perpetue, né? Indaial talvez seja conhecido também por uma cidade da dança, Blumenau, diversidade cultural, né? Tem que ter, porque, né, a gente falou, antes era só futebol, era dança alemã, italiana, gaúcha, e trazer coisas novas que todo mundo possa, se quiser, estar participando, né, com ajuda, que vai ter uma parte educacional que vai proporcionar muita coisa boa, com certeza. Em geral, os projetos sociais eles têm essa pegada na educação, na questão das notas, é uma consequência, mas principalmente da assiduidade. Eles não podem faltar a aula, né, e permanecer no projeto, né? Existe essa questão. Aí eu lembro, por exemplo, nós temos aqui em Blumenau a fábrica de gaiteiros, uma unidade da fábrica de gaiteiros, né? Que quem puxou a frente disso foi o Renato Borghetti, lá no Rio Grande do Sul. Lá tem várias, né? E em Santa Catarina acho que tem umas 4 ou 5. E nós já falamos aqui também com eles, né? E o Gustavo, que é o professor, ele falou bem exatamente nisso aí, né? Para permanecer, né? Tem que estar com essa questão da educação em ordem, mas é uma coisa assim que vinha se perdendo. Aprender a tocar uma gaita vinha se perdendo. Então houve um resgate, porque a maioria da oferta, vamos dizer assim, era musical, era para outros instrumentos, e a gaita começou a se perder, e de repente vem uma de novo, e assim tem fila de espera. Eles não conseguem dar conta de atender a todos, tem fila de espera. Que maravilhoso. Então, assim, são essas pequenas oportunidades, né, que diversas associações estão criando, né, e que vão ter um resultado, eu não tenho dúvida. Nós vamos ter pessoas, né,
ser humano aí um pouco mais, vamos dizer assim, ajuizado, talvez. É o que a gente espera, né? É que... Até só deixa eu dar quando eu era criança, até para mandar um abraço aí pro pessoal da gaita lá, da fábrica lá desse projeto. Meu pai era sanfoneiro. Só que a gente no interior achava aquilo meio cafona quando eu era pré-adolescente, criança, adolescente. Poxa, meu pai tocando, mas toca essas músicas só sertanejo, antigo e tal, música gaúcha. Eu achava aquilo meio, né? Hoje eu olho uma pessoa tocando um instrumento musical, a sanfona, principalmente, que me remete à minha infância, né? Eu acho maravilhoso, né? De repente, se tivesse o meu pai tivesse tempo, ó, filho, vem cá, peraí, tu pode tocar outras formas musicais aqui, mas aprende a tocar isso aqui, que é um instrumento muito bacana, tu vai treinar teu cérebro, tu vai, né? Não tive essa oportunidade, né? Então, quando as pessoas têm a oportunidade de estar aprendendo um projeto, a dança, na instrumento musical, tudo que você está aprendendo. E são coisas assim que são, eu vou dizer assim, tão fora do normal. Sim. Ou daquilo que tem uma oferta maior. Exatamente. Mas que acaba sendo tão impactante, tão importante, quanto aquilo que é o que mais você encontra de oferta. Sim. Né? E vai ter o mesmo efeito, né? De transformar a realidade de alguém lá na frente, né? Exatamente. Seja naquele aspecto em específico que eu já falei, ou para a vida mesmo, né? Até inclusive nesse projeto agora que nós somos aprovados pela ViaCred, a gente analisou bastante e a gente colocou 3 bailarinos, né, que eu comentei, justamente para incentivar os meninos a dançar, para quebrar esse tabu, né, que menino pode dançar e dançam muito bem, são excelentes bailarinos. Entendeu? Então, nesse projeto da ViaCred, que agora a gente vai começar a executar a partir do dia 15 de agosto, que também são nas escolas municipais, vão 3 meninos, que nem eu falei, já foram competir fora, para incentivar os meninos. Quebrar esses tabus, essas coisas, né? Então, incentivar de alguma maneira. Às vezes o menino não se acha no basquete, não se acha no futebol, mas se acha na dança. Não importa qual o esporte, desde que ele faça um esporte, desde que ele procure alguma coisa que faça bem para ele e que motive ele, né? Ter essa alternativa é importante, né? Dar alternativa, né? Para a pessoa escolher também, né? Justamente. Então, tudo isso a gente analisa quando a gente bota um projeto. A gente pensa muito bem, a gente foca alguma coisa assim, né? Então, realmente a gente analisa o que a gente pode melhorar na sociedade e ajudar, entendeu? Porque às vezes tem um menino lá que quer dançar, mas isso não é coisa de menino, só tem menina dançando. Então, dessa vez, exclusivamente, vão 3 meninos para dar as aulas de dança. Que legal, ainda bem que tem essas oportunidades também que, né, aqui é exemplo, a ViaCred abriu o edital, né, foi pelo edital. Mas fora isso também, né, vamos pensar assim, né, a pergunta, como é que pessoas e empresas podem ajudar a associação? Nós, que nem eu comentei, nós temos esses 2 projetos agora aprovados pela Lei Rouanet, então empresas do lucro real podem fazer sua doação, né, através do projeto, eles podem entrar em contato conosco, a gente pode passar o número dos projetos, tá? Nós temos o nosso Insta, que é @JuntosDVEmAção, né? Podem entrar em contato com a gente por lá, que a gente passa tudo explicadinho, dos projetos, como doar, porque aí eles vão poder doar, eles simplesmente, em vez de repassar para o governo federal, eles vão ajudar um projeto que vai estar ajudando 500 bailarinos, eu espero. Ou se a pessoa quiser de alguma outra forma, não, mano, eu não tenho empresa, mas eu quero doar uma questão de dinheiro, alguma coisa, também pode entrar lá, que a gente tem conta corrente, a gente aceita depósitos, alguma coisa. Ou até ideias, o que vier a gente está aceitando, entendeu? Né? Caminhos que a gente pode buscar, então. Hoje, realmente, a maior forma de nos auxiliar é pelos projetos da Lei Rouanet, entendeu? Então, nós temos 2, né? O foco que nós temos agora é da captação, da continuidade de aula nas escolas, né? Que nem como eu expliquei já, os alunos eles estão aguardando o retorno disso, né? Nós queríamos ter voltado esse ano, mas não houve, infelizmente, a captação necessária para a gente dar continuidade. Até os professores entrarem em contato, falaram, não, mano, vamos continuar quando vier, mas
é uma situação complicada. Você não sabe quando você vai ter a captação. Então, realmente, os professores se disponibilizaram a dar continuidade, né, ao programa, né? Mas é uma questão um pouco mais complexa. Então, a diretoria, por opção, esperou, não, vamos arrecadar novamente. E o nosso objetivo é que esse projeto ele seja renovado pela Lei Rouanet anualmente e a gente continue por muitos e muitos anos, né? Mas, como eu falei, os professores ali, vamos meter ficha, vamos lá, vamos, né? Mas tudo às vezes é um pouco mais complexo do que a gente imagina. A burocracia, ela precisa, nesse caso, a gente tem que olhar isso também para não prejudicar o futuro da associação, né? E assim, eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Que esse imposto de renda, né, para a empresa ou para a pessoa física não vai mudar nada a vida dela. Na verdade, muda. Absolutamente. Muda, porque ela está ajudando alguém que ela não imaginaria que ela ia ajudar. Entendeu? Porque muitas empresas, elas não... Algumas... aí que entra o que o Adriano já falou, a parte dos contadores é muito importante também, de você poder, o contador, dizer, não, olha, você é uma empresa do lucro real e você teve lucro, você pode destinar um percentual disso para um projeto, entendeu? Que vai ficar no teu município, né? Não vai para a esfera federal e depois a gente sabe que retorna muito pouco. Então, às vezes, que nem a gente falou, ajudar às vezes, o teu vizinho que você não sabe, né? Entendeu? Então, eles ganham muito com isso. Eles só não sabem disso, entendeu? Eles ganham muito. Como a gente ganha, eles ganham o dobro, porque eles estão fazendo parte daquilo. Sim. Então, é que nem eu digo, é aquela sementinha que eles estão plantando ali, entendeu? Então, tanto com o imposto de renda pessoa física como pessoa jurídica, doem, ajudem, que não for o nosso projeto, seja outro projeto. E os contadores, que eu peço encarecidamente, em Dayal, região, ajudem o seu cliente a mostrar o caminho, porque muitos nem sabem que podem doar. A gente agora está buscando outros patrocinadores, outros apoiadores, e eles falam, mas a minha contabilidade nunca me falou que eu podia fazer. Entendeu? Então, vamos se informar, você pode ajudar. Já tem alguns empresários também, Adriano, eu tenho medo, porque pode dar problema. Não, isso. É tudo absolutamente dentro da lei. A Receita Federal, inclusive, incentiva, né, os empresários a fazerem isso, né? A nossa Receita Federal, Santa Catarina, a gente está direto na CID, na nossa associação, o pessoal da Receita Federal, orientando os empresários de como fazer, através de nós, contadores também, para estar informando isso para os nossos clientes. Isso é importante, que o retorno... Esse é o que menos dá problema na receita. Exatamente. Esse tipo dá problema na receita. De destinação de imposto. Né? E o dinheiro destinado, o empresário vai estar ali, podendo fiscalizar na sua cidade. Porque o projeto vai, né, independente, né? Mas vamos dizer, de Indaial, do para Indaial, um exemplo. Eles estão ali, eles podem verificar se o projeto está em andamento. Eles podem fiscalizar onde o seu dinheiro está indo. Ou se for um projeto em Blumenau, alguma coisa. Né? Então, quem o Adriano falou, você falou, é o dinheiro destinado que menos dá problema na receita. A receita incentiva, né? Só que realmente ainda hoje a gente tem esse criou-se, né? Criou-se, né? Se você destinar e não sei o quê. Né? Também tem a questão que muitos falam, mas eu vou destinar, mas não usar, se eles não usarem o dinheiro, vai para outra coisa. É um risco que corre, por isso que você tem que procurar uma entidade, uma associação correta, né? E que existe nesse meio, a gente sabe, não dá para dizer que não, que existe. Mas cabe você se informar sobre aquela associação, buscar informações sobre ela, ver o que ela já fez na sociedade. Não, então tá legal, tá bacana, já tiveram um projeto aprovado, continua um projeto bacana em qualquer sentido, vamos apoiar. Isso. Né? Então, exatamente. É bem simples e fácil, basta a gente querer. É verdade. Que legal, deixa eu dar uma olhadinha. Antes você falou da rede social, então a gente coloca depois na descrição aqui também do vídeo, né? Deixa aqui, também depois na hora de a gente fazer as publicações, também vamos... Lá tem os nossos vídeos dos nossos projetos, tá? Tem os depoimentos dos alunos, tudo que do projeto ali tem, então até discriminadinho, das coisas. Então o pessoal pode ver que foi bacana, pode acompanhar, pode entrar, a gente pode fornecer o nome das escolas que foram abrangidas por isso. Eles vão ver que foi uma coisa bem bacana. E realmente é uma coisa que a gente quer continuar, entendeu? E em contrapartida ajudar os nossos bailarinos que estão tentando cada dia mais as vagas para fora, competindo.
buscando representar Indaial, o estado de Santa Catarina e o Brasil, né? Então, foram certeza. representar 2 anos seguidos nos Estados Unidos. Então, botar a nossa cidade também no mapa, olha, ali tem um pessoal que tá legal na dança, vamos correr atrás, vamos incentivar os outros. Buscar uma referência, né? Nessa... Exatamente. Não sei se dá para chamar modalidade, mas enfim, Sim, é uma modalidade de dança, né? Porque quando fala em dança, a pessoa mais remete balé, né? Não, mas... Ou típica, que nem a gente estava comentando. Não, tem o hip hop, tá bacana, e tem muitas escolas aqui na nossa região. Tem várias. Isso. Então, são tão importantes quanto, né? Só precisa se aparecer um pouquinho mais agora. É verdade. Uau! Que bate-papo gostoso, né? Bacana. Eu digo assim, né? Eu sempre sou assim muito privilegiado, né? Em ouvir essas histórias. Estamos aí com mais uma na conta do podcast, 107 histórias inspiradoras, né? De vocês também, da associação também. Eu só posso dizer assim, muito obrigado, né? Por trazer tanta coisa especial, né? Que inspira, né? E também da nossa parte, o que a gente puder estar divulgando, sempre as ações de vocês, né? Seja pelo Instagram do podcast, sempre que marcarem a gente junto, a gente também vai repostando, né? Porque eu sou assim um defensor também da questão de projetos aprovados em lei de incentivo, que isso cresça, até porque a gente tem estudos aí de que o que é captado é uma parte mínima, ainda tem muito para se crescer nisso, né? Em âmbito de Santa Catarina, se considerar todas as leis de incentivo, a gente não chega a 10% do potencial. Então ainda tem mais 90% para correr atrás. E com mais 90% a gente ampliaria isso inúmeras vezes, né? Esses atendimentos, né? E não só o projeto de vocês, mas tantos outros, né? Que estão em captação, né? Tantos outros que começam e às vezes acabam porque não conseguem, eles não, né? Não foi nenhum nem dois que nesses anos de associação a gente acaba conhecendo outras associações, né? Que eles nos procuram até, Manu, como é que tu fez? Eu disse, olha, e eu não digo que a gente teve ajuda também, que nem eu te falei, no nosso grupo de mães ali a gente se uniu realmente e um ajudou o outro. Mas muitas associações elas morrem às vezes mesmo antes de começarem. Infelizmente, por falta de apoio, falta de patrocínio, falta de tudo, entendeu? É complicado, né? Então, a gente também, lá em Indaial, a gente tem uma regra de uma associação se ajudar a outra, entendeu? Porque a gente precisa, o que a gente puder fazer para o próximo, a gente tenta auxiliar, né? Que bacana. Associação DV em Ação. Emanuela Raif, Adriano Migliorini. Estou aqui só acompanhando. Antes da gente encerrar... Como sempre, desde o início, né? Desde o início. Mas é importante, né? Esse apoio. Às vezes nem que é só de bastidor, né? Mas assim, de estar apoiando também, né? Mas como ele pai, bota a mão como na massa marido, mesmo. Enfim, motorista... Cozinheiro, fazendo almoço pra galerinha de vez em Mas quando. eu sempre fui muito crítico, né? Eu sempre fui muito crítico. Eu sempre, o que vocês estão fazendo? Ela, minha filha, vamos ver como é que é isso aí. Vamos ver se eu concordo também. Vamos buscar, vamos ver se isso está fazendo bem, se isso não está fazendo bem. Então eu sempre procurei. Aí vi que estava fazendo bem, realmente, né? Então é por isso que eu apoiei. Se fosse o contrário, não apoiaria, com certeza, né? Então, valeu a pena, né? Nossa filha está com saúde, temos vários amigos, as bailarinas, bailarinos, são todos amigos da gente, os professores, os pais. Projetos. E a gente criou uma família grande ali. E da parte da dança só saiu coisa boa, graças a Deus. Que legal. Eu quero agradecer vocês. Eu que agradeço. Por Agradeço esse o convite. momento. Foi muito bom o bate-papo. E que espero que venha mais vezes. Agradeço o convite, realmente foi muito, muito legal. E agradeço poder mostrar fora de Indaial um pouquinho o que Indaial também tem a oferecer. Como uma pequena lembrança, a associação ganha um mousepad Ai, que chique. do podcast.
Muito obrigada. para lembrar desse momento. Dádiva e gratidão da nossa parte também. Que legal. Então tá joia. Muito Agradeço. Tá? E quem sabe logo mais à frente, com mais 500 atendidos, a gente vai ter que fazer um novo episódio para atualizar, né, essas... Quem sabe um dia tu acompanha um pouquinho desse projeto, pessoalmente, para você ver o que é. Bem, tu já trabalhas com isso, sabes como é gratificante a gente ver um brilhozinho no olhar de alguém às vezes. Mas isso é verdade. Recentemente eu participei de que envolveu uma entidade de deficientes visuais e foi realizado por uma outra entidade. Ela realizou o sonho dos deficientes visuais. Escolheu uma entidade, foi lá, pesquisou o que era, o que não era, o que um queria, outro gostaria e tal. E aí aquelas coisas pequenas, uma pizza que você trouxe antes, às vezes o sonho de um deficiente visual era ganhar um tênis novo, para se sentir mais confortável no caminhar do dia a dia. Poxa, a gente pode pensar só isso, mas era tudo para aquela pessoa, naquele momento. Então, assim, isso é brilho no olho. É você sentir que você, pela sua atividade, você está mudando uma perspectiva, né? Trazendo uma nova realidade para alguém. Criando o dia da pessoa melhor. Criando um dia melhor para a pessoa. Isso tudo, para a gente, para a nossa associação, vale a pena. Enquanto a gente puder fazer isso, né, obviamente que a gente vai continuar fazendo, vai continuar estimulando, vai trazer para o podcast essas histórias inspiradoras e tanta entidade bacana que a gente tem aqui na região. E vamos se unir e correr atrás. É isso aí. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. E para você fica o convite, continue aí nos acompanhando, faça sua inscrição no canal e a gente se vê no próximo.